Muito boa noite, minha querida Terra Santa de Bicaí, Bahia. Muito boa noite a todos vocês, meus queridos ouvintes, aonde essas ondas sonoras possam alcançar. Eu sou André Luiz Evangelista, a partir de agora apresento Palestina Acontece, aqui pelas suas ZYS 104.9 Palestina FM, empurrando muita alegria e informação pelos quatro cantos do mundo por meio do www.palestinafm.net e também nosso Facebook, o www.facebook.com/André Luiz Evangelista, né? Eu já quero, antes de mais nada, fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração, que é pregar, pregoar e propagar o Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo a luz da Bíblia, né? Ao tempo que eu já deixo aqui um cordial abraço, fraternal abraço ao meu querido vovozinho do rádio, Antônio Carlos, lá em Lauro de Freitas, Bahia, que está completando mais um ano de existência, colhendo mais uma rosa no Jardim da Existência. Antônio Carlos, que é um amigão nosso, amigo da Palestina FM, né? Quem não conhece Antônio Carlos? Antônio Carlos do Itaú, Antônio Carlos da Ibicaí FM, nosso Antônio Carlos do rádio, né? Que tem aí grupos e mais grupos no Facebook, enaltecendo a cidade de Ibicaí. Está completando aniversário hoje. Meu querido Antônio Carlos, que o Senhor Deus lhe abençoe grandemente, hoje e sempre, e que as torneiras da graça celestial estejam postas sobre você e toda a sua casa, derramando bênção sem moderação. É o que deseja seu amigo aqui, André Luiz Evangelista. Programa Palestina Acontece, blog Bicaí Política, a Expresso News e toda a família Palestina FM. Grande abraço, meu querido Antônio Carlos. E aí, sem perder o ritmo, já quero fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é pregar, pregoar e propagar o Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo a luz da Bíblia. Nós hoje iremos discorrer em Dr. Lucas, São Lucas, capítulo 6, versículo número 12, e também Salmo 62, verso 9. Salmo 62, verso 9, composto foi assim: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. E ainda, Dr. Lucas, capítulo 6, versículo número 12, está escrito: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Meu querido, falei sobre isso aqui ontem, parte disso aqui, quando eu disse que Jesus nos orienta a orar e a vigiar. Ele mesmo orou muito, foi homem de oração, de jejum, de vigílias. Tem um corinho, tem um hino na harpa cristã, se eu não me engano, se a minha memória não me assalta nesse momento, é o 269, não tenho certeza. Mas o hino, o corinho, o hino diz assim, ó, o hino da harpa: e no jardim, Jesus Cristo orava, quando os ímpios o vieram prender. E ao falar com o Pai, suplicava pelo cálice que ia beber. No jardim eu quero estar com Jesus em repleta oração. Orar, meu querido. Orar, orar, orar. Vigiar, vigiar, vigiar. Eu aprendi com o pastor José Raimundo Serrano dos Santos, reverendíssimo José Raimundo Serrano dos Santos, que quanto mais oração, mais poder. Quanto menos oração, menos poder. Eu costumo fazer caminhadas às 3h30 da manhã. Eu ando 14 quilômetros. 18 quilômetros às vezes. Eu tenho andado 14. E são 7 quilômetros de ida, 7 quilômetros de volta, em constante oração. E graças a Deus tem sido muita oração de agradecimento, nos rendendo aos pés do Pai. E que horário bom, viu? Pouca gente na pista, escuro, silêncio. Os carros só começam a rodar a partir das 5 horas. Mas, como tem chovido bastante, hoje mesmo eu fui à tarde. 1h30 da tarde, que não tinha ninguém também. Só eu e o grande sorriso amarelo do sol. Que sorrisaço, viu? Mas que Deus, em sua infinita bondade, possa abençoar cada um de nós e que possamos todos juntos, em uma só voz, professar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Salve por Palestina.
Olha, eu estou aqui no estúdio com o Zildo Nascimento, comunicador, né, companheiro aqui da Palestina, companheiro de amizade, meu irmão na fé, né? E Zildo Nascimento tem algumas vertentes no rádio. Ele tem programa evangélico, né, musical e de pregação. É um grande evangelista da palavra de Deus. É comentarista esportivo de qualidade e jornalista também. Jornalista policial, jornalista de matérias grandes, do que você precisar. Eu sou fã do Zildo Nascimento. E ele, junto com a ABN, Ailton Oliveira, tiveram essa grande missão de acompanhar a seleção de Bicaraí, a longínqua cidade de Luiz Eduardo Magalhães, quase 1.000 quilômetros de ida, quase 1.000 quilômetros, quase 2.000 quilômetros para ir lá e voltar, se não passou disso, né? E eu já quero vou botar aqui, jogar a câmera pro lado de lá, que o Zildo Nascimento já está acostumado com as câmeras também. Cuidado para não fazer gestos, viu, seu Zildo? Faz de conta que você está nas câmeras da TV ABN, né? Ele joga duro lá nas câmeras da TV ABN, nos podcasts e tudo mais. Então, tá aí, Zildão Nascimento. Muito boa tarde, meu querido Zildo Nascimento. Boa tarde, André Luiz. Boa tarde ao grande público que faz a audiência do Palestina Acontece. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui nessa bancada desse programa, que eu sou fã, né, que é o Palestina Acontece. Zildo Nascimento, eu sei que você está atarefadinho, mas vou segurar aqui um pouquinho, porque nada melhor ser narrado do que quem esteve em loco, de quem foi testemunho ocular. E você, além de estar lá em loco, testemunhando com seus próprios olhos, você viajou com a seleção. Descreva aí esse sentimento de ida, muita gente aí torcendo a favor, alguns desavisados com conversinha, com conversê, com tititi, com tatatá, né? Mas nem Jesus Cristo agradou todos. O importante é que a seleção foi, viu e venceu. Exatamente, André. Como você bem disse no início da sua fala, uma viagem de quase 2.000 quilômetros. Saímos daqui na sexta-feira à noite, por volta das 20h40. Meia-noite e 9 a gente já estava em Vitória da Conquista. Por volta das 7h30 da manhã em Bom Jesus da Lapa. Paramos para tomar o café. Depois o nosso querido Péricles foi até a Basílica de Bom Jesus da Lapa, exercer sua fé, pagar sua promessa. E por volta aí de 9 horas da manhã, 9h30, tornamos pegar a estrada rumo à cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Parece-me que da Lapa para lá que é chão. E fomos chegar em Luiz Eduardo Magalhães por volta de 5h40 da tarde de sábado. Fomos ao estádio, reconhecer o estádio. Logo depois fomos ao restaurante e depois nos recolhemos no Hotel Cerrado de Luiz Eduardo Magalhães, onde a seleção ficou hospedada. Um clima muito agradável na viagem, né? E outro detalhe importante que é preciso ressaltar, que desde a concentração no hotel até a hora do jogo no domingo, a seleção estava animada, sabendo das dificuldades, mas tendo a certeza de que poderia sair dali com a vitória, né? Me permita, Zildo, o Adelino Júnior está mandando um abraço a você, parabenizando o seu trabalho também. Ele está lá em Tapetinga, lá na Avenida das Palmeiras. Estão tentando enxertar outros negócios na Avenida das Palmeiras, mas vai continuar assim. Botaram até em Gazeira, mas vai continuar assim na Avenida das Palmeiras. Pronto. Aproveitar e mandar um abraço aí para Nara, para Ademar, né, para Nenê da Baixada, para Bila, nossa Luciene, a rainha dos licores, e Luiz Eduardo, e também para o Lorenzo Andarilho. Pois bem, um abraço para o nosso querido Adelino Júnior, essa figura que a gente tem uma consideração muito grande, tem feito um trabalho de excelência frente ao SAI de Bicaraí, não poderia ser diferente. Então, André, havia, claro, a seleção chegou lá
naturalmente todo mundo chegou cansado, né? Uma viagem muito cansativa. Chegamos também com muito calor, porque no sábado, quando a gente chegou em Luiz Eduardo Magalhães, o calor era muito forte, muito intenso, e havia uma preocupação, mas também o presidente da Liga, com toda a sua equipe, fez uma preparação muito bacana, e tanto o jogador como comissão técnica e a gente da imprensa fizemos uma hidratação boa durante a viagem, muita água, muito líquido. E no domingo, repouso, né? No domingo, repouso durante... Nós estamos na linha aqui, só para atrapalhar. Dona Miriam, alô, Dona Miriam, boa noite. Dona Miriam tá dizendo que está feliz em ouvir sua voz. Você sabia que o jogo de hoje, a semana passada, eu botei o dinheiro do café no sino? Que bacana, né? Que bacana. Sabia? Estou sabendo agora, mas isso é muito bom. A gente sabia que a senhora não ficaria de fora de tanta gente que ajudou. Eu botei o dinheiro do café. E tô torcendo, foi trabalho, e cara aí ganhar, viu? E ganhou, né? Agora é ganhar novamente de Santo Amaro. Certinho. Alegria falar com você. A alegria é toda nossa. Eu amo todos vocês, coração. Deus toma conta. Amém. Nós também amamos a senhora. Deus de coragem para Santa Casa. Eles são perigosos. Valeu, Dona Miriam. Um abração, minha querida. Beijo no coração. Tá? Deus te guia. Tchau, tchau. Deus ajuda. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Depois não fica acabou, você já fica agora. Tchau, tchau. Eu tô vendo! Valeu. Dona Miriam disse que ficou feliz em ouvir sua voz. Cícero, pode continuar. Sim, que bacana, né? A gente fica feliz. Um abraço para a Dona Miriam. Então, no domingo pela manhã havia essa confiança, essa certeza. Cochise Carron, um grande abraço. Para o meu amigo Cochise Carron. Isso. E havia essa animação de que a vitória poderia vir, concentração total. O pessoal de Luiz Eduardo Magalhães nos recebeu muito bem. Que exemplo, viu, Pulga, de recepção, né? Que legal, né? Isso Tanto é bom, o gratificante, pessoal né? da gestão, como secretários, o pessoal do hotel, os colegas de imprensa, a própria diretoria da Liga de Luiz Eduardo. Então, realmente, foi um tratamento muito bacana, muito satisfatório. E no domingo a temperatura amenizou um pouco. Essa questão, como é que estava a temperatura? Que eu fui sabendo que no sábado estava altíssima. Isso, Foi no sábado muito abafado. tinha uma temperatura aí de uns 35 graus. Misericórdia. Veja que sábado estava tão quente que domingo bateu 33 graus, principalmente na hora do jogo ali entre 2 e 3 da tarde, que a gente chegou sábado com um calor enorme. Domingo estava quente ainda, 33 graus, mas a gente estava com a sensação de que estava bom a temperatura, porque o dia anterior a temperatura estava muito alta, né? No sábado, realmente um calor insuportável, e no domingo, realmente foi um clima mais favorável, e a seleção de Bicaraí saiu atrás no placar. Luiz Eduardo Magalhães fez 1-0, seleção de Bicaraí empatou, virou o jogo, né? Jojó e Juan. O Jojó é o artilheiro hoje? É o artilheiro do Intermunicipal, inclusive. Se não for o primeiro, é o segundo colocado na artilharia, né? O Jojó. E no segundo tempo, no início do segundo tempo, eles conseguiram empatar a partida, né? 2-2. A seleção continuou o foco, precisou fazer algumas mudanças, o professor Pérez fez algumas mudanças, o Cliver tinha cartão amarelo, quase toma o segundo e era expulso. O árbitro segurou e o professor Péricles sabiamente tirou o Cliver Para preservar o jogador. para preservar o jogador. Colocou o Maiquinho colocou o Kel e colocou no jogo o experiente, o Elton Gonçalves, o nosso querido Capita, e colocou o Júnior Nagé na lateral.
E aí, em um lance que a seleção, inclusive, é bom que se diga, de Luiz Eduardo Magalhães estava no ataque, a bola sobrou para o Toninho, que é de Floresta Azul, e está na seleção de Bicaraí. O Toninho deu um chutaço que virou lançamento. A essa altura, o Pedro Henrique já estava em campo, entrou no lugar do Jojó, que saiu machucado. E Pedro Henrique estava a uns 2 metros atrás do defensor de Luiz Eduardo, deu um pique, conseguiu ultrapassar, conseguiu alcançar a bola, e quando ele pegou a bola que virou, recebeu uma falta também na área. O árbitro estava longe, não viu, mas o assistente número 2 estava muito próximo. Atuou rapidamente, sinalizou a penalidade que Juan não desperdiçou, fez o seu segundo gol no jogo e deu a vitória à seleção de Bicaraí, vitória que classificou a seleção de Bicaraí de forma direta. Inclusive, o Juan foi escolhido pela imprensa como o craque da partida, com 2 gols e uma bela atuação. E a G7, através do nosso querido Júnior, presenteou o Juan. Gilson Ramos de Menezes. Isso, com esse lindo vaso térmico que o Juan vai agradecer. 2 litros. 2 litros, né, para colocar bastante água. Inclusive, a seleção foi muito bem hidratada lá em Luiz Eduardo. Por isso, até suportou o calor do jogo. E o Juan vai ser presenteado com esse lindo presente da G7. Que legal, até para os treinos, né? Para o jogo e tudo. Muito Isso, bom, exatamente, é verdade. Zildo, eu percebo na sua fala, no seu olhar, nos seus gestos, a emoção que ele tomou lá, e você parece estar ainda extasiado ainda até os dias de hoje. Como é você sair da sua terra, representando a cidade de Bicaraí, né? E a seleção, diga-se de passagem, classificou sem depender de resultado de ninguém. André, isso que é bom. Isso que é bom. Esse sentimento que a gente tem quando o assunto é seleção de Bicaraí é um sentimento que vem desde 1975. Mas, Hildo, você em 1975, 76, 81, 82, você não era... 82 já tinha 3 anos. É que Bicaraí já tem título de campeã e vice-campeã do Intermunicipal. A seleção de Bicaraí, 2011, 2012, voltou a viver seu ápice no futebol baiano através do Intermunicipal. Um abraço para o nosso querido Paulo Ferreira, que a partir dali a seleção de Bicaraí voltou a ter essa representatividade. E quando, André, a gente chega numa cidade a 1.000 quilômetros de distância da nossa, e as pessoas vão nos visitar lá no hotel, né? E dizer assim, olha, essa seleção de você já foi campeã. Olha, essa seleção de Bicaraí é famosa. Quer queira ou não, a camisa tem um peso, né? A funcionária do hotel dizia assim, olha, eu quero tirar uma foto com esses jogadores. Então, isso muito nos orgulha, sabe? Tem peso. Tem peso, é isso, a palavra é essa. Tem peso. Isso conta muito numa partida. Conta muito numa partida. E quando terminar o jogo, o torcedor de Luiz Eduardo Magalhães chegar assim e dizer, rapaz, esse time de vocês é bom, eu gostei do camisa 10, eu gostei desse jogador ali, eu gostei do goleiro, eu gostei. Isso é muito gratificante. Vou falar no goleiro do Nascimento, o Wesley, ele entrou e tomou posse, né? Da meta livre, um grande arqueiro que é ele, cara jovem, né? Isso, alto isso. E dedicado. Né? Não, e foi treinado pelo Lima. E treinado pelo Lima, exatamente. É outra coisa que você bem tocou, André, o Wesley. A gente já acompanhou a trajetória do Wesley desde pequeno. Quando ele era empresariado pelo Sargento Hélio. Isso, e também a dedicação dele. O Wesley, ele foi um menino que sempre esteve no elenco da seleção de Bicaraí. Quando tinha na seleção Lima, o Cal, não, e recentemente o nosso querido... eu não posso esquecer o nome dele, rapaz. Leandro. E o Wesley continua ali trabalhando. E agora teve o campeonato municipal, onde grandes goleiros despontaram, né, como o goleiro da Salomeia, o goleiro do Unidos Cajueirense, o Iago, que é um goleiro inclusive rodado no Intermunicipal. E o Wesley
fez também um bom campeonato municipal, fez um bom campeonato intervalo pelo Ibicaraiense e estava no elenco da seleção, e o goleiro titular era Lima, né? E ali o Lima, o goleiro titular, teve algumas situações, e aí o professor Péricles chegou no grupo e disse: olha, Lima, a gente vai precisar da sua compreensão agora. O momento agora é de Wesley. E Lima, sabendo que o Wesley é capaz. Exatamente, que cresceu ali junto com ele, e o Lima cedeu espaço. E A humildade, né, dizer, Gil? Humildade, exatamente, humildade, isso é importante. humildade. E olha que o Lima é um grande goleiro, um goleiro respeitado onde chega. Verdade, tem Nos história, 4 anos tem tem história. história, goleiro que já passou por clubes profissionais, mas ele, o Wesley, com a chegada do professor Pérez, que há de se ressaltar, está fazendo um bom trabalho. São 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, não perdeu ainda no certame intermunicipal, e com um detalhe: classificou a seleção para a segunda fase e classificou agora, ao lado do professor Carlos Barbosa, o Neimônio, para a terceira fase, para enfrentar nada mais nada menos do que Santo Amaro. A terra de Dona Canoa. A terra de Dona Canoa, que nós já enfrentamos E em aqui em Bicaraí 2017. nós temos um filho adotivo de Bicaraí, que é lá de Dona Canoa também, lá de Santo Amaro. Meu querido Otávio, eterno insinuante. E isso, exatamente, o homem que não quis saber de comer cacetinho. Não, ele não quer. Ele morou numa cidade que o pão se chamava Cacetinho. E ele disse: vou ficar um ano aqui, E vai não ser como um pão. ano sem comer pão. Abstinência. Né? Abstinência de pão. Quando eu for para outra cidade que pão for pão francês, aí eu como. Ai, diacho. Ele é Grande bravo. Otávio, Ele é de grande palavra, de Otávio. É de opinião. palavra. Viu? Otávio Batista. Isso. Minhas considerações, meu querido. Pessoa que Gildo, tem um grande respeito. desconheço uma seleção que tenha 2 músicas dedicadas com 2 grandes artistas. Luizinho do Trio da Ruana, Lúcio Netinho fizeram uma, e o Marquinhos Cora, ex-Banda Beijo, grande músico, grande musicista, grande compositor, fez uma outra. Eu me recordo aqui de um trecho da música do Marquinho, que eu acho que é a cara da seleção atual. Quando o Marquinho disse: meu goleiro é uma barreira, a minha defesa sabe marcar. O atacante, dono da bola, faz a rede balançar. É Jojó, rapaz. Jojó, exatamente. O atacante, dono da bola. Artilheiro da seleção e artilheiro Dono da bola. municipal. Dono Faz da a rede bola. balançar. Olha, inclusive, da transmissão domingo, o ABN dizia uma coisa. A defesa de Luiz Eduardo vinha muito afoito. Inclusive, o Diro, que é o zagueiro, deu um carrinho que, se o Evaí não pula, eu não sei nem se o Evaí continuaria no jogo. E o ABN dizia: é preciso ter um jogador, é preciso que alguém pegue a bola ali naquele setor para receber a falta. E o que foi que Jojó fez? Saiu da sua posição, veio para uma triangulação de bola com o Evaí, recebeu a bola, deu as costas, e o que foi que o defensor fez? Um pênalti no Jojó. O mesmo Jojó foi, bateu, o goleiro defendeu, mas deu rebote, Jojó pegou o rebote e fez o gol de empate. E agora a seleção ganha. Zildo Nascimento foi maestro no campo. Eu nunca vi dizer que a pista cobre 2 seleções ao mesmo tempo, e você deu conta, né? Entrevistou as principais peças, conversou com a secretária, conversou com todo mundo. O Pérez deu show de tudo e mais alguma coisa, de joelhos mais uma vez, e você lá entrevistando todo mundo, a bem fazendo a narração, a Ailton registrando com as lentes mágicas. Agora, e aí roda nos calcanhares e volta para casa. Exatamente. Chegando em Bicaraí, em uma tarde de segunda-feira, um grande carnaval na entrada da cidade. Muito bacana. Eu acho que, inclusive, já havia essa expectativa. Os jogadores receberam informação: olha, vai ter uma recepção lá e vai ter uma carreata para receber os jogadores. E a gente vê, Puba, esse reconhecimento, isso fortalece ainda mais o grupo. Os jogadores ficam mais dedicados, mais entrosados, mais com vontade. É combustível, né? É combustível. E em relação à viagem, assim, acabou o jogo, a gente foi desarrumar, a equipe foi eu, ABN, em tese para uma equipe de transmissão de imagem, seria uma equipe pequena. Mas a viagem não poderia ir mais do que essas 3 pessoas. Então o ABN montando equipamento, narrando, e Ailton Oliveira, que é um outro repórter, foi para o trabalho de câmeras.
né, sendo cameraman, Boa noite. e eu fazendo o trabalho de reportagem. Seria Fica dois aí, repórteres, fica mas aí. como no caso não tinha, como T2, a gente conversou que a gente ficaria com as duas seleções. Só um minutinho, que nós estamos aqui com o menino prodígio de José Van Dias, Felipe Freitas. Boa noite, André. Boa noite, Silvio Nascimento, Coração do Leão. Pessoa que iniciou aqui na cidade de André. E aproveitar e parabenizar a seleção, que calou a boca de meia boca que não acreditava na vitória da nossa seleção, viu, André? Calou a boca de meia dúzia de urubu. Felicidade dele pra minha vida. Valeu, Filipão, valeu. Tchau. Tchau, tchau, valeu. Eu já mandei aqui um alô, mas deixa eu repetir, reforçar a minha querida Bila Luciene Moraes, lá em Tapetinga, a rainha do licor. Licor premiado pela Universidade UESB, viu? Campeã em fabricação de licor caseiro. Grande Luciene Moraes. Sim, Zildo, e aí chegou em Bicaraí? E aí, resultado, lá terminou o jogo, né, a gente fez ali aquela série de entrevistas, porque a gente combinou assim, já que é só um repórter, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o destaque das duas equipes, comecei, inclusive, a gente que acompanhou o primeiro jogo da seleção de Bicaraí percebeu a deficiência física, né, no jogo contra Itapetinga aqui, o time jogou bem o primeiro tempo, no segundo tempo o time cansou. Lá na cidade de Itapitanga, o time jogou bem o primeiro tempo, no segundo o time cansou. E aí foi onde entrou as figuras do preparador físico. E eu fiz questão ontem do time num calor daquele, o time cansado da viagem. E o fôlego ontem, aliás, domingo, o fôlego da seleção sobrou. Por isso que eu fiz questão de começar a série de entrevistas depois do jogo com um dos preparadores físicos, que foi o nosso querido Zé Mr. JR. Mr. JR. Eu vi, acompanhei, Né? de olho. Porque o trabalho que o Mr. JR, o Rossigano, inclusive também numa parceria aí com o Campo e Cairós, nosso querido Paulo, estão fazendo, muito bacana, e a seleção hoje fisicamente é outra. Tanto o Juan como o Pedro Henrique provaram isso ontem, aliás, domingo, em campo lá em Luiz Eduardo Magalhães. Aliás, toda a equipe. Impressionante que no final do jogo, quando a gente vai entrevistar jogador, geralmente estão ofegantes. E domingo a gente não conseguiu ver esse quadro, né, de jogadores ofegantes na seleção de Bicaraí. Então, finalizou o jogo, arrumamos as malas, partimos para o ônibus, fomos para o restaurante, jantamos e pegamos a estrada. Mais 1.000 quilômetros de volta. Por volta de 3h30 para 4 horas da manhã, chegamos em Bom Jesus da Lapa. Descemos, né, tomamos um café lá na Praça da Basílica, já tinha 3 senhoras vendendo café, mingau, e aí o pessoal tomou um mingau, tomou um café. E Pérez, mais uma vez, a devoção dele. Exatamente, mais uma vez. E isso, o Péricles voltou novamente à igreja. E aí nós descemos, né? Sentido. Paramos na cidade de Ibiaçu, se eu não estiver enganado, para tomar o café da manhã. Depois paramos na cidade de Anagé, porque na cidade de Anagé tem o atleta da seleção. O povo Júnior. joga bem, mas também se alimenta bem, né, rapaz? Que Isso, legal, é verdade. que legal. E aí na cidade de Anagé a gente parou porque tinha o jogador Júnior Anagé, que é de lá. Rapaz, esse Júnior Anagé, esse rapaz, me permita abrir um parênteses aqui. Jogador de destreza grande, excepcional jogador, viu? Bom jogador. Eu tenho joga acompanhado demais. aí, lá em Tapetinha jogou demais, Exatamente. demais da conta. Aqui também, e eu tenho acompanhado essas missões do Adalto, a transmissão de vocês, pela tela. O menino Anagé é um excelente jogador, viu? Inclusive, Jogador domingo, de verdade. fez outra partida impecável, o Júnior Anagé. E na ida, a mãe dele já estava esperando em Anagé por volta ali das 3 da madrugada para dar um abraço no filho. E dá a bênção. E ela dizia, esse é meu filho. E na volta, paramos lá para que o Júnior Anagé pudesse ver sua mãe novamente, sua família. Naquele inteirinho, o nosso querido Mamá teve um desconforto e precisou ser levado ao hospital. O motorista. Motorista, né? Foi atendido
medicado, Favor de alimentação, será? ou calor, alguma coisa assim, né? E aí, Périx também precisou ir ao hospital, porque já que ele sentiu machucou a mão, foi fazer o raio-x também em Anagé. E depois disso, pegamos a estrada até chegar em Bicaraí. Mas voltou tranquilo, né? Tranquilo, graças a motorista, Deus. né, Dudu? Bom motorista. Bom motorista. Que motorista, viu? Conheço de pequeno o ali, Mamá, o Mamá, realmente, parabéns aí ao Mamá, ao Jobert. E eu disse isso aqui, não falando francamente, e repito, o ônibus do Jobert, ônibus de qualidade. Preparado para qualquer viagem. Foi, voltou e não precisou nem botar um ar, nem nenhum pneu. Só combustível. Só combustível. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Inclusive, refutar aí, né, uma conversa maldosa que saiu num grupo de WhatsApp sábado à tarde, né? A seleção de Bicaraí foi bem cuidada, viajou num ônibus bom e lá ficou hospedada em um dos melhores hotéis de Luiz Eduardo Magalhães. Porque, cá para nós, viu, Cuba? É uma metrópole do Oeste, uma Luiz Eduardo é uma cidade de cidade jovem, novinha, um adolescente, praticamente. Mais de 100 mil habitantes. Mais de 100 mil habitantes, uma economia forte. O Viu Metal lá canta. Exatamente. Aqui se tem muito Uno, se aqui tem muito Uno, muito carro pequeno aí, lá tem muito avião bimotor. Exatamente. E para você ter uma ideia, uma pessoa disse assim: pedreiro aqui ganha dinheiro. Porque é uma cidade crescente, né? E quase não se acha pedreiro. E está construindo, a pujança lá é grande. E lá nós ficamos hospedados em um dos melhores hotéis do Oeste da Bahia. Eu vi vocês Hotel se alimentaram bem, viu? Eu vi o Albino postou uma foto, eu vi o tamanho do seu prato, não era pequeno não. Inclusive a galera fez resenha. Aí, Silvio, que serra. Eu disse, não. Estou me preparando para amanhã. Não, é que comida boa a gente faz um prato só. Porque terminou ali, tchau. Não vai remontar. Fazer de novo. Não reforma. Aqui tá bom. Viu? Inclusive culinária, ponta de linha, Hotel Cerrado, top de linha. Zildo, infelizmente, já chegou aí, doutor Cláudio Faria e Roberto Silva, mas eu queria que você ficasse aí, que eu vou trazer aqui um texto, né, que vai na contramão dos costumes americanos, porque o estadunidense faz tudo ao contrário do que fala que vai falar esse texto aqui agora. Mas antes, deixa eu mandar aqui um abraço. Já falei de Luciene, já falei de Adelino, Luiz Ferreira, doutor Carlyle Assis, grande abraço, meu jurista, doutor Carlyle, Dilival Martins, Alan Mendes, Ivan Castro, Bob Márcio, um abraço para todos vocês aí. Deixa eu trazer aqui um texto de um pai, fez um texto para os filhos, e ele vai na contramão da cultura americana, que o americano, quando o menino com 18, 21 anos, manda embora, vai estudar lá fora e pega seu caminho. E o Valtair Moreira, aqui da Farmácia Popular, né, ex-vereador desse município, fez um texto extraordinário. Ele começou dizendo assim, ó: difícil entender o método de alguns pais que acham que os filhos, tendo 18 ou 21 anos, têm que ir embora e seguirem suas vidas. Eu penso diferente e respeito quem não pensa igual a mim, mas quero que meus filhos fiquem em casa o tempo que quiserem e quando saírem de minha casa, que venham comer e levar até o papel higiênico. Mesmo que estiverem com 30 anos, quero que parem para jantar quando eu fizer sua comida favorita. Mesmo que tiverem 35 anos, quero que venham almoçar em família aos domingos e preparem uma marmita para levar. E quando ficarem doentes, seja qual for a idade, quero estar aqui para eles sempre que precisarem de mim e quiserem conversar, tomar um café e consertar o mundo. Quero ver meus seus olhos brilharem quando estiverem abrindo seus presentes de Natal, aos 40 anos, ou quando chegar com um cupcake e uma velinha para cantar parabéns. Quero que eles saibam que estou a um telefonema e que minha casa está sempre aberta para eles e toda a sua prole. Serão e continuarão sendo para sempre meus filhos amados. Não é uma tarefa temporária. Minha primeira escolha sempre será eles. Amarei e acompanharei meus filhos até não estar mais neste mundo. Meu filho, minha vida, isso quer dizer família. Do que adianta ter filhos se pensam que dinheiro é tudo, mas não.
O amor está acima de tudo. Amo meus filhos. Eu achei essa mensagem do Walter fantástica. E aí, automaticamente, liguei para ele e pedi permissão para falar o nome dele aqui e ler esse texto e dando crédito a ele. Eu que não tenho mais pai nem mãe, né? Há 20 anos não tenho pai e há 17 não tenho mãe. Agradecido pelo carinho que tive da criação, dos conselhos, da repressão, na hora certa. Fui forjado em um berço familiar extraordinário, de pessoa simples, mas de caráter e reputação ilibada. E acredito eu que tenho honra, porque fui criado por pessoas de honra. Como eu gostaria de ter minha mãe presente, meu pai presente, para aquele colo amigo. Não importa a idade. Quem não quer um colo de pai, um colo de mãe? Quem não quer um conselho? Quem não quer uma regulagem certeira? Fui criado com a bainha de facão. E isso não me fez menor, não me matou. Me forjou para ser o homem que sou hoje e acredito eu que tenho honrado a memória dos meus pais. O texto de Walter me representa. Eu acredito que representa não só a mim, Zildo, como a muita gente. Pode falar aí, Zildo. Representa a mim também, Puga. Representa a mim. E você parece que foi meio emocionado? Sim. Lembrou de Nonozinho? Lembrei de Nonozinho. E também, né, de minha mãe, Nonozinho. Realmente, os pais é uma riqueza. Os pais é um tesouro, rapaz. Exatamente. Né? Meus pais não estão mais aqui, mas eu carrego seus ensinamentos para a eternidade. Quando eu não andar mais na terra, os ensinamentos irão comigo. Quando eu não andar mais na terra, o dinheiro que eu tiver não vai comigo. Mas o caráter que me foi dado pelos meus pais vai me acompanhar. Eu vou levar para o meu túmulo. Né? Então, é isso. Agradecer aqui o apoio, antes de você fazer o conversa final, agradecer aqui a Eletro São José, Centro São José, Farmácia Estrela, a História e Arquitetura da Ana Mayra, agradecer a Bahia Cacau, né? Agradecer também a Posto Parada Certa, Posto Milênio, a Norman Martins, CRB Smart Mês de Maio, Super Centro 2 de Julho, agradecer a Jair Ferreira, agradecer a Câmara de Vereadores, agradecer aqui também Perneta, né? A Seu Jair das Carnes, agradecer a todos vocês, amigos da Farmácia Estrela também, né? Dizer que amanhã estaremos na Câmara de Vereadores, nós moradores da Praça Assis Araújo, convidamos a todos que estamos ouvindo nesse momento, aos moradores e a todos que estamos ouvindo, a comparecer à Câmara de Vereadores amanhã, às 18h30, para podermos acompanhar a sessão e certamente iremos usar a tribuna popular amanhã. Zildo Nascimento, para as suas considerações finais. Muito obrigado pelo espaço aqui nesse programa, André, muito obrigado mesmo, dizer que estaremos sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Mandar aqui um alô para o Zé Popô, tá ligado com a gente. Zildo, boa noite para você e para o André, estou ligado no papo aí com o André Evangelista. E dizer que a seleção de Bicaraí é uma boa seleção e tem uma zaga muito boa. Júnior Anagé, Ricardo Barbudo, que zagueiro, viu, o Ricardo Barbudo? É um xerife ali na zaga de Bicaraí. E claro, a defesa sabe marcar. A defesa sabe marcar. E o Capita, o Elton, tanto faz uma combinação ali de zaga, Júnior com o Capita, ou Capita com o Barbudo, ou Barbudo com o Júnior, ou Júnior com o Capita. Teremos uma grande zaga na seleção de Bicaraí. Com certeza, no Intermunicipal, nós somos muito mais Ibicaraí, certo? Vá para o campo, você que gosta de ir para o campo, vá para o campo torcer, Ibicaraí, Santa Amaro. Vá lá, levar a sua energia positiva, levar o seu apoio à seleção de Ibicaraí. Grande abraço, meu querido Wesley Soares, William Soares. Né? Um beijo no coração de cada um, fiquem todos com Deus, volto amanhã, se assim ele, nosso